Então, vamos iniciar com aquele texto em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Senhor, nós somos gratos a Ti nesta manhã. Senhor, que bom podermos derramar o nosso coração, Senhor, diante de Ti, diante da Tua mesa, e de tudo aquilo que ela representa e simboliza e é. Senhor, por isso nós Te bendizemos. Agora, mais uma vez, queremos nos aquietar diante de Ti, diante da Tua palavra, e pedir que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito, que o Senhor nos ensine pelo Teu Espírito, que o Senhor nos revele pelo Teu Espírito. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um que aqui veio nesta manhã. Senhor, nós pedimos que cada um receba a sua porção diante de Ti, para que estejamos, Senhor, fartos, satisfeitos diante do Senhor. Nós dependemos de que o Senhor faça isso por nós. Por essa nossa oração em nome de Jesus. Amém. Temos estudado a respeito da pessoa do Espírito Santo e chegamos a esse ponto em que estamos olhando para a pessoa do Espírito Santo, especificamente conforme revelado pelos nomes usados na Bíblia para descrever o Espírito Santo, para se referir a ele. Já observaram, começamos domingo passado, né, a variedade ela é grande. Então, dividi esses nomes em 2 grupos. O primeiro grupo foi visto domingo passado. É aqueles nomes que dizem respeito a ele enquanto pessoa, ou seja, é alguma coisa específica dele. E o segundo grupo que veremos hoje, além de serem nomes que traduzem algo a respeito da pessoa do Espírito Santo, também traduzem como ele lida conosco, o objetivo, né? O que ele faz conosco e por nós. Né? E esse texto, ele é muito significativo porque ele se refere, né, ao Espírito Santo como 7 olhos. Né? Isso diz que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Claro, Deus só tem um Espírito, mas o número 7 representa a plenitude, a totalidade, a perfeição. Então, como 7 olhos representam a perfeição, a plenitude do Espírito de Deus, em todos os seus diversos aspectos. Né? E uma maneira de vermos isso é observando os nomes que a Bíblia utiliza para se referir a ele. Então, vimos um certo tanto domingo passado, vamos continuar com isso, e também na segunda parte da mensagem, vamos voltar a um emblema. Temos deixado os emblemas que são utilizados para representar o Espírito Santo, para a segunda parte da mensagem, e o emblema era o fogo. Então, nós estamos com esse emblema, começamos um pouquinho no domingo passado, e se o Senhor permitir, nós voltaremos a tocar nesse emblema ainda hoje. Então, o primeiro nome de hoje aparece apenas uma vez. Aliás, hoje quase que, na maioria dos casos, teremos apenas uma ocorrência de cada um dos nomes. Ele ocorre na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Segundo aos Coríntios 3, 3. Vamos começar a leitura no versículo 2. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nosso coração. Então, o nome está ali, Espírito do Deus vivente. Então, por um lado, a gente poderia dizer sim que esse adjetivo vivente é porque Deus é vida. Deus vive e o Espírito Santo também vive.
Mas é mais do que isso, porque o contexto está fazendo um contraste entre, né, é, coisas escritas, cartas escritas em nosso, né, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então, o contraste entre letra, forma e realidade e vida. Então, esse nome, o Espírito do Deus vivente, nos traduz o fato de que ele é o agente que comunica a vida, que comunica a realidade. Isso, inclusive, aparece em outros nomes que veremos também hoje. Agora, próximo nome, também uma única menção no livro de Gálatas. Gálatas. Aqui vai aparecer um nome, logo depois veremos um outro nome, estão muito associados um ao outro. Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Um desses textos em que temos a Trindade presente aqui, né? O nome é que aparece o Espírito do seu Filho. E os estudiosos dizem que o objetivo desse nome, e o texto nos deixa isso claro, é nos dar consciência da nossa filiação com Deus. Nós nos tornamos filhos por intermédio do Espírito Santo, pela regeneração do Espírito Santo. Mas não somente filhos. Se nós fôssemos filhos, mas nos sentíssemos bastardos, não haveria grande vantagem. O Espírito Santo nos torna filhos e confirma em nosso coração que somos filhos. Então, isso aparece junto no texto de Romanos. Vamos ver o Romanos 8, é um texto muito próximo a este, por várias razões. Então, observe como que o Espírito testifica com o nosso Espírito. O versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, Romanos 8,16. Agora, no versículo anterior, nós vamos encontrar mais um nome muito conectado a esse. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de adoção é outro nome, muito próximo ao nome Espírito Espírito do Filho de Deus, né? Que a ideia é realmente nos dar a consciência de que somos filhos de Deus. Um estudioso de palavras do Novo Testamento, o Vincent, a respeito desse texto, ele diz assim, que é o Espírito de Deus que produz em nós as condições para a adoção. Ele que provoca, ele faz isso acontecer. E aí somos adotados. E aí ele confirma, testifica com o nosso espírito de que somos, então, filhos de Deus. Então aí temos esses nomes que sugerem isso. O Espírito do seu Filho e o Espírito de adoção. Vamos prosseguir aqui. Um texto bastante interessante, também em Romanos, logo no primeiro capítulo, Romanos capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1, para a gente pegar o fluir do texto que vai ser importante para nós. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto, em poucas palavras, diz o seguinte, que o Senhor, o versículo 4 diz assim, e foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Não significa que o Senhor se tornou Filho de Deus só no momento da ressurreição. Mas os estudiosos concordam que significa que ele foi confirmado, foi manifesto, o fato dele ser Filho de Deus, o fato dele ser filho, de ser Deus, foi confirmado pela ressurreição. Esse foi um meio pelo qual ele foi confirmado Filho de Deus. Né? Então, você manifesta essa realidade. E esse texto diz que é segundo o Espírito de Santidade. Então, muitos estudiosos, à exceção do Vincent, Vincent tem uma exceção, que diz que esse Espírito da Santidade se refere ao Espírito humano do Senhor. Mas, pelo contexto, está um pouco difícil, né? Mas a maioria dos demais estudiosos diz, não, está se referindo ao Espírito de Deus, que aqui é chamado de Espírito de Santidade. Né? E esse Espírito de Santidade, o que ele fez nesse texto? Ele confirmou a divindade do Senhor por meio da ressurreição. E aí nós começamos a pensar, sim, o Espírito é santo, mas essa santidade também nos diz daquilo que ele quer nos conferir. E, aliás, isso vai ser muito o nosso tema na segunda parte da mensagem, a operação do Espírito Santo para nos tornar santos. Então, ele é o Espírito de santidade, aquele que confere, que produz santidade. E claro que isso tem a ver com a ressurreição, porque a santidade só pode ser alcançada em vida de ressurreição. Ou seja, a vida do Senhor. A nossa vida natural não tem como ser santificada. Por isso, Deus decreta a morte para a nossa vida natural. Ressurgimos em Cristo, aí temos uma vida santa. E aí o Espírito começa a trabalhar, né? Para produzir santidade e manifestar essa realidade em nossa vida. Né? Então, Espírito de santidade. Ok. Próximo nome também aparece duas vezes, nós vamos ler a primeira ocorrência, é Isaías 4:4. Isaías 4:4. A partir do versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião, os que ficaram em Jerusalém, serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue por meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então temos dois nomes aqui, espírito de justiça aparece duas vezes aqui em Isaías 28. E por que espírito de justiça? Ele é aquele que convence do pecado. Ele é aquele que, né, executa esse trabalho de convencer do pecado. E os juízos de Deus, de uma maneira ou de outra, estão relacionados a emblemas que nos lembram do Espírito Santo. A água, então hoje o irmão leu a respeito, esse foi o primeiro juízo, né? Só que a aliança de Deus é que ele não mais vai destruir a terra por água, mas ele vai destruir a terra por fogo. E fogo é outro emblema do Espírito Santo. Então é como, assim, e como é que ele introduziu, né, Gênesis 6:6? Ele disse, olha, o meu espírito não mais contenderá com o homem. E aí veio esse juízo. Então o Espírito de Deus atuando, operando.
executando a justiça, o juízo de Deus, né? O Senhor disse que o Consolador, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso faz parte, né, das atribuições do Espírito Santo, né? Justiça. Então, o Espírito de justiça, e aqui também fala o Espírito purificador. É a única menção e nós vamos lidar com isso hoje, né? Deus utiliza o Espírito Santo para nos purificar, purificar o nosso dia a dia. Irmãos, os nossos pecados foram levados e sob esse aspecto fomos purificados total, completamente pelo sangue de Cristo. Mas o nosso dia a dia é todo cheio de impurezas que precisam ser tratadas, precisam ser corrigidas, precisam ser purificadas. E nesse momento, o Espírito Santo é o agente que Deus usa para ordenar as nossas circunstâncias, né, de forma a nos purificar. Então veremos isso com mais cuidado daqui a pouquinho. Outro nome que já encontramos algumas vezes, mas vale a pena mencionar, é o Espírito da Verdade. Essa expressão aparece 4 vezes no Novo Testamento, 3 vezes referindo-se ao Espírito Santo, a outra vez não tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. Então vamos ver as 3 ocorrências que se referem ao Espírito Santo, e essas 3 ocorrências aparecem no último discurso do Senhor. Então, João capítulo 14, 15, 16. E vamos, desses 3 ocorrências, em 2 aparecerá um outro nome que também teremos que mencionar daqui a pouco. Então, primeira ocorrência no versículo 17 do capítulo 14, quando o Senhor disse: Eu rogarei ao Pai, versículo 16, e Ele vos dará outro Consolador, esse é um dos nomes que nós mencionaremos em breve, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora, observe como que ele descreve o Consolador: o Espírito da Verdade. Tá? O que significa o Espírito da Verdade? A gente poderia, né, dar um outro nome: o Espírito de realidade. É aquele Espírito que se encarrega de tomar tudo aquilo que já existe e é verdadeiro objetivamente na pessoa do Senhor Jesus e tornar isso experiência, realidade no nosso dia a dia. Então, aquilo que é objetivo, o Espírito da Verdade torna isso verdade para nós, na nossa experiência, né? Então, esse movimento quem faz é o Espírito Santo. Nós não temos condições de nós alcançarmos alguma coisa do Senhor, para assim, agora isso aqui é meu, né? O pessoal fala assim, tome posse. Não é bem assim, né? Nós precisamos pedir que o Espírito de Deus torne aquilo realidade na nossa vida. Porque senão, irmãos, você vai falar assim, tomei posse. É real. Basta esperar um pouquinho e observar. E você vê que não é real. Então não adianta, assim, não é pensamento positivo, né? De tanto dizer e declarar uma coisa, aquilo não se torna realidade. Mas o Espírito, ele é o Espírito da verdade. Ele é quem pode e é o que faz as coisas acontecerem e se tornarem realidade para nós. Tá? Então, essa é a menção. Ele aparece também no capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, então, mais uma vez a palavra Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade. Observa como que ele explica, né, as características do Consolador, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, ele fala do Senhor para nós. Assim, tá vendo isso aqui que é do Senhor, agora é seu também na sua experiência, né? Muito bem, e a terceira e última menção aqui é no capítulo 16, então uma menção no capítulo 14, uma no 15, uma no 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Observe o versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, ao Espírito recebendo daquilo que é do Senhor,
e vou-lo-á de anunciar, de comunicar, de tornar realidade. Não se trata de uma coisa meramente intelectual. Então, sim, ele anuncia, ele te diz alguma coisa, mas ele vai muito além. Ele faz com que isso se torne realidade na sua vida e na minha vida. Então, o Espírito da verdade. A última citação, que não diz respeito à pessoa do Espírito Santo, está em 1 João. Então, ele diz, fala do Espírito do engano e o Espírito da verdade. Mas aí está falando de filosofias, né? Não está falando da pessoa do Espírito Santo. Ok, agora, voltando ao Antigo Testamento, Isaías, capítulo 11, encontramos um conjunto de nomes muito especiais. Isaías, capítulo 11. Um dos nomes que aparece aqui nós já vimos semana passada. Eu vou começar do versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Irmãos, está falando da pessoa do Senhor. Okay? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse é o Espírito de Jeová. Esse é o Espírito da aliança. Repousará sobre ele. Então, aqui realmente vemos o Senhor é o Cristo, é o ungido, é aquele que recebeu o Espírito. Mas aqui esse versículo vai dizer que vai receber o Espírito em toda a sua plenitude. 7 olhos. Então vamos ver como é que esse versículo detalha essa plenitude. E aí são 3 pares de nomes. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Aqui, bem da verdade, significa o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento. Isso tem a ver com aspectos de conhecimento, de intelecto. O Senhor era profundamente sábio. Ele conhecia, ele sabia, conhecia as coisas. Que mais? O espírito de conselho e de fortaleza. Isso é alguma coisa um pouco mais, talvez mais interior. O irmão Simpson, me parece, ou talvez o Troy tenha dito o seguinte: ele é aquele que nos aconselha nos nossos planos. E ele é o espírito de fortaleza, é aquele que nos fortalece para levar a cabo os planos. Mas só os planos que ele aconselhou, só os planos que ele conduziu. Se nós fizermos os nossos planos da nossa cabeça, Deus não tem nenhuma obrigação, né, de fazer isso acontecer. Né? Existem as obras das quais ele de antemão preparou. São essas que o Espírito Santo vem e aconselha. Fala, ó, tenta isso, faz aquilo, né? E ele é o que fortalece, nos fortalece para a execução desses planos. E por fim, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse conhecimento é diferente do entendimento do primeiro par. Aqui o conhecimento é conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, dos propósitos de Deus, do coração de Deus. E isso gera temor de Deus. Então, irmãos, 3 pares. Vamos ver a tabuada dos irmãos se tem dia, né? 3 vezes 2, 6. E a menção do Espírito de Jeová, com a qual começa o versículo 7. Então, aí os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus na sua plenitude. Esse versículo diz que sobre ele, sobre o rebento, está o Espírito de Jeová. E todas essas características tão próprias do Senhor Jesus Cristo, né? O Espírito Santo é aquele que toma dele e torna realidade para nós. Passo a passo, devagarzinho, dia após dia, luta após luta, ele faz isso, por isso ele é o Espírito de santidade, ele é o Espírito da verdade, é o Consolador, aquele que veio para nos ajudar. Ok? Então, ainda nós vamos falar do Consolador, então estou reservando esse um pouquinho mais para frente. Próximo nome, também aparece uma única vez, né? É Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Observem como que são os diferentes ângulos pelos quais podemos começar a entender um pouquinho de como é que o Espírito Santo é tão pleno e deseja, né, interagir conosco, lidar conosco. Versículo 1, um versículo que nós gostamos de citar muitas vezes, principalmente no momento da ceia, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Explicação. Porque a lei do Espírito da vida. Então, tem uma lei que é do Espírito da vida. Agora, o nome dele é Espírito da vida. Não somente porque ele é vivo, mas é porque é ele que concede vida. Né? E aqui o contraste é o seguinte: o Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós nascemos com essa lei atuando sobre nós, né? Do pecado e da morte. Mas quando nós nos convertemos, essa lei continua atuando, mas aparece uma lei superior. E essa lei é a do Espírito da vida. E ainda que em nós continue atuando nos nossos membros, Paulo diz isso, né, no capítulo anterior, olha, eu vejo que nos meus membros tem uma outra lei, essa lei do pecado e da morte. É só dar brecha que a morte se instala. Mas nós temos uma outra lei atuando sobre nós. E o irmão Watchman gosta de explicar isso, né, como sendo a lei da gravidade está sempre atuando sobre nós. Mas se você pegar um avião, você voa. Porque existe uma outra lei, que é da aerodinâmica, que se encarregará, né, de te dar sustentação e te tira. Não que a lei da gravidade tenha desaparecido, ela continua atuando. Desliga o motor do avião para você ver o que acontece. Mas existe uma lei superior, que predomina sobre a outra. É por isso que nesse texto, daqui a pouquinho, capítulo 8, Paulo diz: olha, aqueles que pendem para a morte, para a carne, vão experimentar a morte. Mas aqueles que penderem, se inclinarem para o Espírito, eles vão experimentar a vida. Porque essa lei é superior, né? Então, o Espírito de vida. Agora, outro nome, também é menção única, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 29. O contexto aqui é um contexto bem complicado. Vou entrar nele, até porque eu mesmo tenho várias dificuldades aqui. Mas o versículo 29 diz assim: de quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, aqui o Espírito Santo é chamado Espírito da graça. Não só porque ele é cheio de graça, mas porque ele é quem concede graça. Ele é o mecanismo, é o agente por meio de qual Deus nos concede graça. E temos um nome parecido com esse, né, mas com mais um detalhe, que está em Zacarias. Abra comigo Zacarias, mais para o final do livro de Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade, ao Líbano. Eu estou olhando no capítulo errado. Estava lendo o capítulo 10. Perdão, irmãos. Capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Então, havíamos visto o espírito da graça.
em Hebreus, e aqui espírito de graça e de súplicas. E claro que o Espírito de Deus tem tudo a ver com oração. E aqui já temos esse detalhe das súplicas. O irmão Torrey diz o seguinte, olha essa frase dele. O segredo de toda e qualquer oração eficaz é conhecer o Espírito Santo como o Espírito de graça e de súplica. Ele que tem que mover a nossa súplica e nos conceder graça para trazê-la diante de Deus. Né? Outro nome também em menção única. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Da glória e de Deus. Irmãos, então, temos o Espírito de Deus, mas aqui tem esse Espírito da glória. Não somente porque ele é cheio de glória, mas porque ele confere glória. Né? E o contexto é um contexto que fala de sofrimento. Aliás, Pedro escreveu para os irmãos que estavam na dispersão, estavam realmente sofrendo uma série de coisas. Né? E aqui o Torrey diz a seguinte frase: o Espírito Santo é aquele que administra glória, bem como graça. Acabamos de ver o nome, o Espírito da Graça. E ele diz assim, ou melhor, ele administra a graça que culmina em glória. Então, a graça que ele nos concede é com um objetivo, glória. E como veremos em breve, né, nesse trajeto as coisas são difíceis. Nesse trajeto há sofrimento, né? Mas o nosso olhar, às vezes, fica muito preso no aqui e agora, porque é aquele momento de sofrimento, a gente não consegue se... Mas o Espírito Santo e Deus estão olhando muito além. E foi assim que o Senhor tomou sua cruz, né? Porque em vista da alegria que lhe estava proposta, então ele não fez caso da ignomínia e aceitou a cruz. Ele estava não de olho na cruz, estava de olho na alegria proposta. Mas a cruz estava nesse trajeto. Ele não se desviou da cruz, né? Então, amém. Espírito da glória e de Deus. Agora sim chegamos ao Paráclito, o Paracletos, né, que é o nome do Espírito Santo. Curiosamente, esse nome não aparece tantas vezes, aparece apenas 5 vezes em todo o Novo Testamento, 4 vezes naquele discurso do Senhor, o último discurso do Senhor, dos quais 2 já lemos, vamos ler os outros 2. E essa menção aqui em 1 João, a palavra Paracletos, é com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Quando diz, temos advogado diante do Pai, esse advogado é Paracletos, né? E Paracletos é aquele que vem ao nosso lado para nos ajudar, né? Uma das coisas que o irmão insiste que isso tudo foi dito e prometido aos discípulos num momento de despedida, em que o objetivo do Senhor era consolar os discípulos. O Senhor estava se despedindo, né? Estava assim, aquela sensação, aquele ambiente de despedida, né? Os discípulos haviam gasto seus últimos 3 anos e meio com o Senhor, menos de 3 anos. Eles foram sendo ajuntados ao longo do início do ministério do Senhor. E eles aprenderam a depender dele de uma forma ou de outra, e o Senhor sempre ali para ajudá-los. Pedro começou a afundar, ele falou, Senhor, socorre-me. O Senhor foi lá e imediatamente o ajudou. Né? E assim tantos outros exemplos que pessoas clamaram ao Senhor, e o Senhor, sem tardar, entrou e respondeu. Né? Vocês irmãos lembram do Senhor crucificado, o pessoal falando com ele, incitando, desafiando, se és filho de Deus, desce da cruz, salva os outros, se salva a si mesmo. E ele absolutamente calado. Mas foi a conta
Aquele malfeitor disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor imediatamente respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor estava mudo para se defender, mas imediatamente pronto para responder a uma palavra de clamor. Agora esse Senhor vai embora. E o que ele promete? Ele promete um outro Consolador. Outro que faria isso, que fará isso. Vira o nosso auxílio tão logo a gente precisa. Esse é o significado da palavra Consolador, Paráclitos, né? Consolo, conforto, ajuda, aquele que está do lado para ajudar, para guiar, para tornar as coisas do Senhor realidade para nós. Né? Então, você junta todos esses nomes, né? Isso mais ou menos é que está concentrado ali, né, nesse nome Paráclitos. Então, vamos ver as outras duas menções que faltaram, porque aí a gente completa todas. Essa minha Bíblia tem fascículos. Então, João capítulo 16. Então, faltam apenas duas menções, tá, irmãos? Então, vamos ver com diligência essas duas menções. Aí teremos visto todas as menções ao nome Paráclitos, com referência ao Espírito Santo. Então, a gente já tinha visto 14, 16, agora 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Irmãos, às vezes nós estamos conversando, a gente lembra de um versículo, a gente lembra de uma experiência, né? É o Espírito Santo sussurrando ali, ó, fazendo lembrar aquilo que é necessário, aquilo que é de proveito para aquela situação, para aquele momento. Né? 15 e 26 a gente já tinha lido, vamos para o último, 16, 7. 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Irmãos, convém-vos que eu vá. Olha que palavra que o Senhor disse. O Senhor disse o seguinte, olha, é preferível vocês terem o Consolador do que eu ficar aqui com vocês. Isso é verdade sobre vários aspectos. O Senhor precisava ir para isso, era necessário, né? Mas ele podia estar apenas com os discípulos. Quando ele pegou o barco e foi embora, os discípulos ficaram assim, ué, cadê o Senhor? Eles estavam sem o Senhor. Mas quando o Consolador viesse, viria para estar neles. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele está para sempre conosco, né? Então essa é a bela palavra, pelo nome, Consolador. Só mais dois, e com isso encerramos a lista. Mateus, os dois em Mateus, capítulo 10, e esse está muito relacionado àqueles nomes, né? O Espírito do seu Filho e o Espírito de adoção. Mateus 10, 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Espírito do vosso Pai. Então, assim como o Espírito do seu Filho e o Espírito de adoção, ele nos dá consciência da nossa filiação. Aqui o Espírito do vosso Pai significa, olha, vocês têm um Pai, né? Deus é vosso Pai. Né? E por fim, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, e essa aqui foi uma observação que eu achei muito pertinente, eu li essa observação no livro do irmão Christian, né? Andai no Espírito. A gente conhece essas palavras sob o título de A Grande Comissão. Então, os irmãos lembram. Versículo 18 diz, Jesus aproximando-se, capítulo 28, versículo 18 de Mateus, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o irmão faz a seguinte observação. Nesse texto, ele não se refere a nomes, como se fossem mais de um. Ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como nós temos nomes compostos, a gente tem os nomes, né, e os sobrenomes, e quando alguém fala assim, nome completo, aí você tem que dar o nome completo, ele diz que o nome completo de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui não se trata do nome do Espírito Santo, mas o nome de Deus. O nome completo de Elohim é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bonito esse pensamento do irmão, então eu queria terminar essa parte fazendo essa menção. Ok, então vamos passar para a segunda parte. Como acho que estamos mais ou menos tranquilos de tempo, então vou mencionar mais um irmão. Domingo passado mencionei rapidamente o Torrey, agora eu vou mencionar o Simpson, né? Albert Benjamin Simpson. Todos os emblemas que nós tratamos do Espírito Santo até agora, né, eu peguei de um dos livros dele. Assim como esse que nós vamos ver agora dá continuidade a respeito do fogo, são originários do livro dele. Vou mencionar esse livro em breve. Ele nasceu em 1843, faleceu em 1919 e era canadense, né? O Torrey era americano e quase todos os demais que eu havia mencionado haviam sido britânicos. Mas esse irmão era canadense, teólogo, escritor, escreveu muitos livros. Eu gosto muito dos livros que eu li, todos gostei dele, né? Ele fundou algo chamado, não sei se tem um nome em português, mas talvez tenha, né? Christian and Missionary Alliance. É isso que assim que chama, Aliança Bíblica Missionária. Ele que então fundou. E ele tinha um encargo muito grande pela evangelização do mundo. Então era uma das ênfases dele. Um dos livros dele mais conhecidos que eu não li é The Fourfold Gospel, ou seja, o Evangelho. Vou usar a palavra quadrangular, mas daqui a pouquinho eu vou voltar nisso daí. Mas é o Evangelho de 4 aspectos, de 4, né, facetas. E ele publicou esse livro em 1888. Então, bem século XIX mesmo, né? E nesse livro, ele então fala de 4 aspectos do Evangelho. São os seguintes: Cristo salva, Cristo santifica, Cristo cura e Cristo é o Rei vindouro. Bem, 35 anos depois, inclusive depois da morte dele, foi fundado o que hoje a gente conhece como a Igreja Quadrangular. Eu não sei se está muito próximo, né? Possivelmente alguém tenha lido o livro dele, se inspirou, e como teve a brilhante ideia de, né, carimbar um nome, né, e gerar uma... Né, mas o que eles dizem, observe como é que eles se definem. O quadrangular deles é Jesus Cristo, o Salvador com o Espírito Santo, o médico dos médicos e o rei que há de vir. Ou seja, são exatamente os mesmos 4 pontos. E o símbolo deles é aquele quadrado dividido em 4, com 4 símbolos, cada símbolo representa um desses aspectos. Bem, então, dentre os... Oi? É o Windows, né? Quase um. Mas ele escreveu 2 livros, aliás, são 2 livros, mas na verdade é um livro em 2 volumes, né? E na época era comum um livro ter 2 títulos, né? E os 2 títulos aparecem na capa. Então, esses são os livros de onde eu tiro parte desse material que eu trago para os irmãos. Os 2 títulos são O Espírito Santo ou Poder do Alto. O volume 1 refere-se ao Antigo Testamento, o volume 2 refere-se ao Novo Testamento. E os primeiros capítulos do Antigo Testamento são exatamente a sequência dos emblemas que eu venho trazendo para os irmãos, né?
E sei lá qual que é o capítulo do fogo, mas tá logo no início, tipo, talvez capítulo 7, capítulo 6, alguma coisa assim. Bom, então, tendo mencionado brevemente esse irmão Simpson, eu não achei nada em português dele. Então, eu não sei, talvez tenha, não sei, né? Então, se algum irmão encontrar alguma coisa do Simpson, pessoalmente acho que vale a pena a leitura. Ok. Então, eu vou só mencionar, começamos a falar do fogo como emblema do Espírito Santo no domingo passado. Então, lembramos a primeira menção no Antigo Testamento, quando Deus fez aquela aliança com Abrão, aqueles animais partidos ao meio, e uma tocha de fogo passou entre eles. O único signatário daquele contrato. E quando eles assinavam um contrato assim, passavam os dois signatários pelo meio daqueles animais. No caso deles, não, foi um só. Foi só a tocha de fogo. Deus passou ali na forma de fogo, né? E fogo é o emblema, né, do Espírito Santo. Foi João Batista que disse do Senhor, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ali já estão vinculados. E esse texto de João Batista também é a primeira menção, né, da palavra fogo. No Novo Testamento aparece 3 vezes naquele trecho, esse que eu acabei de citar é a segunda vez, a vez intermediária. Então, passamos brevemente por isso. Eu gostaria de, então, voltar a esse tema e, com isso, a gente encerra essa mensagem. Um aspecto muito curioso, irmãos, com respeito ao fogo, diz respeito aos sacrifícios com os quais começa o livro de Levítico. Levítico começa descrevendo uma série de sacrifícios. Os primeiros 5 capítulos todos, o comecinho dos 6, descrevendo sacrifícios. O resto dos 6 e o capítulo 7 todo, descrevendo o que chama de a lei dos sacrifícios, ou seja, os ordenamentos, como executar aquilo. Todos os sacrifícios, eu não achei nenhuma exceção, envolvem fogo. Todos. Alguns, de forma um pouco óbvia, né? Porque, por exemplo, o holocausto, o primeiro descrito. Então, eles pegavam o animal, sacrificavam, né? Punham ele sobre o altar, e aquilo punha um fogo, né? Então, era consumido inteiro, né? Inteiramente pelo fogo. Então, o holocausto sempre nos fala de consagração completa, algo para Deus. Então, o sacrifício todo era consumido. Outros sacrifícios, partes do animal eram queimadas sobre o altar, outras partes não, né? Mas aparece o fogo do mesmo jeito. Em todos esses que envolvem sangue e fogo, o sangue, a aspersão do sangue é sempre mencionada antes. Então, se faz o sacrifício, né? Toma-se do sangue, faz a aspersão do sangue e só depois é que se usa o fogo para queimar o sacrifício todo ou parte do sacrifício. Então, o sangue antecede o fogo, né? Assim como o sangue antecedia o azeite, né, naqueles textos que nós lemos quando consideramos aí um emblema do azeite, e isso sempre nos lembra que o Calvário antecede o Pentecostes, porque o Calvário é uma necessidade para o Pentecostes, né? Porque o Espírito Santo ele foi dado em decorrência da obra do Senhor Jesus Cristo. É a promessa do Pai para ele, em decorrência da sua obra. Mas, curiosamente, existem aqueles sacrifícios que não envolvem sangue. São os sacrifícios de manjares, por exemplo, ofertas pacíficas, né? Aí era farinha, flor de farinha e tal, etc. Mas tudo tinha que passar pelo fogo, né? Pães asmos, obreias untadas com azeite, mas todas assadas, grãos tostados. Então, a menção de tosta, menção de pão, menção de forno. Você não faz nada disso sem fogo. E irmão Simpson tem um pensamento que achei muito pertinente. Ele diz assim: você já tentou comer pão que não tenha sido assado? Você não vai aproveitar esse pão. Não é pão ainda, é massa, né? E ele diz assim:
O Senhor é o pão da vida para nós. Mas nós só conseguimos aproveitar dele na medida em que o Espírito Santo, né, o traduz para nós. É como se aquele pão, aquele grão de trigo, perfeito grão de trigo, teve que passar pelo processo, né, de moagem, aí temos a cruz, etc. E no fim ele tem que ser assado, assim, é o Espírito Santo comunicando, né, a vida do Senhor Jesus Cristo para nós. E aí sim podemos fazer bom proveito do pão da vida. Eu achei muito bonito esse pensamento do irmão Simpson. Bom, ainda no contexto do fogo, e agora sim, fogo como processo de refino. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3, temos o contexto. Primeira Pedro 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, até aqui o texto está olhando lá para frente. O que Deus fez por nós para o objetivo de se revelar no fim dos tempos. Agora, veja o versículo 6. Nisso exultais. Nisso o quê? Tudo que está no versículo 3, 4 e 5. Nisso exultais. Agora, como continua o versículo 3? Embora, viu contudo, pode preparar. Bom, atenção, né? Tem que ter alguma coisa se contrapondo agora. Embora, no presente, ao contraste, futuro, presente, para revelar-se lá na ponta, mas no presente, por breve tempo. Porque, irmãos, depois que estivermos lá, vai ser para sempre. Então, por mais longo que te pareça o seu sofrimento, no contexto da eternidade, é nada. Por breve tempo. Se necessário, irmãos, vamos dar a mão à palmatória. É necessário, né? Sejais contristados por várias provações. Contristados vem de tristeza, ou seja, a gente é entristecido por várias provações. Mas percebe que isso faz parte de uma frase que diz exultação? Mas atenção, nisso exultai. Nisso, versículos 3, 4 e 5. Não nas provações, às vezes na provação é mais complicado. Se você não consegue se alegrar na provação, alegre-se pelo menos nos versículos 3, 4 e 5. Tá, okay? Abstraia-se daquele sofrimento do aqui e agora. Mas vamos ver que essas provações têm um objetivo, né? E tem um resultado que é cheio de glória. Então, como continua o texto? Versículo 7. Para quê? Então, o objetivo das provações tem um objetivo, tem um para. Para quê? O valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, está aí o fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Naquele dia, irmãos, naquele dia. Versículo 8. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Tem mais uma exultação aqui. Essa exultação é com alegria. A outra exultação que precisa acontecer em meio à tristeza. Mas exultamos pelas coisas que lemos nos versículos 3, 4 e 5. Então, tem a exultação plena, que é na alegria, mas também o texto nos encoraja. Lembra que tem um objetivo, lembra que tem um propósito.
exulte nisso, mesmo nas provações, ainda que seja agora, ainda que pareça que não vai acabar, ok? E tem esse objetivo, obtendo, cheio de glória, versículo final do versículo 8, indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O fim é o final, né? Ou seja, o objetivo, a finalidade. Então, esse texto nos conta que a nossa fé, o valor dela excede o valor do ouro. E ele quer colocar ênfase, não é um ouro, aquele ouro cheio de impureza, mas mesmo o ouro apurado, purificado, como o fogo. Mantendo a analogia, como é que a nossa fé vai ser purificada, irmãos? Aquelas provações é como se fosse fogo, né? Então, você coloca o metal, no caso aqui, por exemplo, o ouro, você coloca no cadinho para ele derreter, cadinho no sentido metalúrgico, né? Não no sentido mineiro, que você coloca um cadinho de sal, um cadinho de, um cadinho de açúcar, né? Você é bocadinho, né? Aqui é cadinho, cadinho mesmo. Então você coloca e aquece. E o que ocorre é que o ponto de ebulição das impurezas é mais baixo que o ponto de ebulição do ouro. Então, na hora que a temperatura vai subindo, vai atingindo o ponto de ebulição das coisas que são impuras, elas evaporam. Aí fica só o ouro. É assim que o Senhor nos purifica. Mas tem que passar por esse fogo. E ele vem na forma de provações, de contextos que o Espírito Santo cuidadosamente organiza e arranja e arruma para nós. Mas é porque ele está pensando lá na frente. Nunca faz isso para te provocar tristeza. Não. Claro, a tristeza faz parte de todo o nosso sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Mas nós vamos exultar se a gente lembrar que tem um objetivo. O Espírito Santo, aquele fogo que consome as impurezas, né? Eu vou terminar, eu vou mencionar rapidamente outras coisas, mas terminar com uma frase muito bonita é, do irmão Simpson. Mas enquanto eu estava meditando nessas coisas, eu lembrei, eu vou ler para os irmãos vão reconhecer o texto. No dia de Pentecostes, diz assim, apareceram, distribuídas entre eles, aqueles 120, línguas como de fogo. Atenção. E pousou uma sobre cada um deles. Na formação da igreja, o Espírito Santo desceu sobre o Senhor, foi isso que ele disse. Falou, ó, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Ele disse que viria sobre eles o Espírito Santo. E aqui veio na forma, teve vento, som de vento. E aí, o que apareceu em cima de cada um? A chama de fogo. E nós reconhecemos que isso é o Espírito Santo. Como um momento em que o Espírito Santo batizou aqueles 120 para dentro de um corpo e formou o corpo de Cristo. Não é curioso que o fogo aparece logo no início? Por quê? Porque aqueles 120 iam precisar do fogo para purificar. E não são só aqueles 120. São os 3.000 que converteram logo depois, e os 5.000 depois, e nós estamos nisso. E apareceu uma sobre cada um deles. Não foi sobre alguns só. Todos iam precisar daquele fogo. E diz uma sobre cada um, como dizendo assim, quase que específico, ó, essa chaminha para o fulano. As nossas provações, irmãos, não são iguais. As nossas tribulações não são iguais, porque nós não somos iguais. E as nossas impurezas não são as mesmas. E o Senhor sabe cirurgicamente como lidar com isso. Enquanto eu meditava nesse texto, me veio o seguinte pensamento. Quando João Batista descreve o batismo do Senhor, ele diz que os céus se abriram e ele viu descer o Espírito Santo na forma de... não na forma de fogo, porque o Senhor não tinha nenhuma impureza para ser queimado. Ele era perfeito. Então ele podia receber o Espírito Santo na forma de um pombo.
Mas, irmãos, e nós? Nós não. Sobre nós, a chaminha, a chaminha, a chaminha de fogo em cima de cada um de nós, né? Nós temos que passar. Irmãos, temos que passar por esse processo. Bom, oi? Início exultai. Hebreus, então vamos terminar nosso último texto, Hebreus, um contexto um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio. Hebreus, capítulo 12, finalzinho do capítulo 12, a partir do versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquilo, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas. A remoção das coisas abaladas. É a remoção das impurezas. É a remoção daquilo que se abala. Deus sacode. O que cair tem que ser eliminado. O que for abalado tem que ser eliminado. Como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, o que o texto nos ensina é o seguinte: Deus já sacudiu e haverá de sacudir, né? E nesse sacudir, há coisas que se abalam e há coisas que permanecem. O que se abala tem que ser eliminado. O sacudir de Deus tem esse objetivo, né? Eu vou só mencionar a primeira vez que aparece esse abalado no Novo Testamento. O Senhor perguntando para aqueles: que saístes a ver um caniço agitado pelo vento? Falando do João Batista, né? Caniço agitado, aqui é abalado. É essa palavra, primeira menção, pelo vento. Como é que Deus sacode? Pelo vento. O Espírito Santo move, move, move. Aquilo que não for de Deus vai ser abalado. E aí ele tem que remover isso. Então, quando Deus nos sacode, tem esse objetivo, né? Que aquilo que não pertence a Ele seja manifesto e eliminado. Salmo 46, né, diz que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Depois diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Por que não é abalada? Porque Deus está no meio dela. Ele ajudará desde amanhã. E o Salmo continua: bramam nações, reinos se abalam. Os reinos se abalam. Então, os nossos reinos, irmãos, têm que se abalar, né? Quando o Senhor sacudir, vai ficar só a cidade, não é só aquilo que é eterno. Mas como termina esse texto? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. O que esse fogo consome, hein? Vocês me lembram quando Deus chamou Moisés? Ele viu uma sarça arder. Seguramente não foi a primeira vez que ele viu uma sarça arder. Isso era a cena mais ou menos comum no deserto. Mas o texto diz que o que chamou a atenção dele é que a sarça não se consumia. Estava em fogo e não se consumia. E essa sarça, né, representa Moisés. Deus não quer nos consumir. Mas é de que diz que Deus é fogo consumidor. Mas é o contexto. Está no contexto daquelas coisas que são abaladas. Ele tem que consumir as impurezas. Tem que consumir aquilo que não pertence a ele. Okay? Então, vamos encerrar com
o parágrafo do irmão Simpson que eu prometi. Veja o que ele diz. Fogo é um elemento que consome. É a mais destruidora das forças. Assim também o Espírito Santo vem destruir tudo que é destrutível, consumir tudo que é corruptível e queimar tudo que é combustível. Deus deseja um povo tão consumido pelo fogo que, quando vier o fogo da provação do grande dia final, não terá ficado mais nada para ser queimado. Não é somente o pecaminoso, mas também o terreno, o natural, aquilo que pertence à vida do eu, que o Espírito vem para murchar até que não reste qualquer coisa que não seja divina e eterna. Eu lembrei do texto de 1 aos Coríntios, capítulo 3, quando fala das obras. A lei classifica as obras como aquelas obras que não conseguem passar pelo fogo, palha, feno, madeira, e aquilo que resiste ao fogo, prata, ouro e pedras preciosas. Irmãos, o Espírito nos faz passar pelo fogo para a gente ficar livre logo de uma vez daquelas coisas que nós não teremos para apresentar ao Senhor. Lembra, que não tem valor nenhum. Mas Ele quer, quando Ele nos refina, ficam coisas que nós teremos para apresentar ao Senhor naquele dia. Então, o Espírito Santo a nosso favor, para que nós tenhamos algo para depositar aos pés do Senhor naquele dia e dizer, como na parábola, a tua mina rendeu. A tua mina rendeu. Não há glória para quem deposita. Né? Pau que consegui. A tua mina rendeu. Essa é a obra do Espírito Santo, né? Na nossa vida, na forma de fogo. Isso fala no nosso coração. Amém. Te bendizemos, Senhor, pelo teu cuidado tão grande para conosco, pelo carinho do teu Espírito Santo, e nos conceder graça, visando glória, a glória do Senhor mesmo. Então, por isso nós nos derramamos diante de Ti em gratidão e pedimos que o Senhor nos faça receber com alegria, com exultação, as provações que temos que passar, ainda que sejam, que nos pareçam longas, que nos pareçam intermináveis, insuportáveis, Senhor, mas o Senhor concede graça. E não nos sobrevém qualquer tentação que não possamos suportar. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos de Ti toda a graça e retermos a graça pela qual sirvamos o Senhor de forma agradável. Ó, Senhor, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor.